Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de salvação àquele que nos assiste e um bom dia para aqueles que estará nos assistindo durante um dia. Este é o nosso podcast Pregai, uma realização da Igreja Assembleia de Deus Boanerges. Eu sou o pastor Wellington e estamos nesta noite aqui com um tema muito importante para mim e para a tua vida. O tema de hoje é fidelidade e estamos aqui com o meu amigo evangelista Fernando Cruz. Deixa o homem se apresentar aí nessa noite e logo após nós iremos dando continuidade a esse tema e Deus tem uma palavra para o seu coração. Fala aí, evangelista Fernando. É isso aí, meu pastor. Eu quero vos saudar com a bendita paz do Senhor, né? Para você que vai nos ouvir, nos assistir, você que vai estar aí ligadinho, né? Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero vos saudar com a bendita paz do Senhor e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde na salvação, com salvação na pessoa bendita do Espírito Santo. Né? Seja bem-vindo ao nosso podcast Pregai, né? Como diz o nosso pastor, né? Que tem aí com a apresentação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boanerges. Seja bem-vindo, fique conosco, ligadinho aí e nos ajude a compartilhar, porque será bênção para você e para sua casa e para todos nós no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nos segue aí, ajuda a espalhar esse evangelho aí. Deus vai falar fortemente nessa noite através do evangelista Fernando. Nos segue aí no canal do YouTube, Facebook, Instagram. Já segue lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem conosco que nessa noite nós iremos falar sobre fidelidade. Eu já começo a pergunta da noite, desta noite, para o meu amigo evangelista Fernando. O que é fidelidade a Deus, evangelista Fernando? Primeira pergunta da noite. O que é fidelidade a Deus? Fala para nós nessa noite aí. Ô, glória. É um tema muito delicado, né, pastor, nos dias atuais. É um tema que nos requer muita diligência, né? Muita sabedoria. E esse tema, eu acredito que vai mudar a vida de pessoas. Eu creio. Né? Vai transformar a vida de pessoas. Nos dias atuais, falando o que é fidelidade. Fidelidade, na sua autoria, já diz o dicionário, né? É um compromisso, né? A firmeza, né? Ou constância de um compromisso firmado a alguém. Meu Deus. Né? E essa palavra, quando nós nos colocamos a dizer o que é fidelidade a Deus, vai além da expectativa, né, do homem, pastor. Né? Vai além daquilo que nós simplesmente podemos dizer que é algo de nós. Não, tem que ser algo de nossa alma. Porque é uma aliança, né? É uma confirmação, é uma certeza, né? Não somente uma hora, mas é ter a constância, né, de dizer que a fidelidade é nada mais, nada menos a lealdade que nós temos para com a outra pessoa. E tem uma diferença entre fidelidade e religiosidade, né, evangelista Fernando? Com certeza. Tem uma diferença aí, ou é tudo a mesma coisa? Dá pra botar tudo, como diz o bom nordestino, dá pra botar tudo no mesmo balaio, ou tem uma diferença entre fidelidade e religiosidade? Não, meu pastor. Na verdade, tem uma diferença e é enorme, né? Podemos, se nós formos estudar a respeito, nós vamos ver que tem até vamos supor assim, que parece um pouco, mas, né, pela luz da palavra, né, pela luz da tradução de cada uma delas, é algo diferente, meu pastor. É diferente. O salmista mesmo, 101 verso 6, vai dizer, né, que os meus olhos procuram os fiéis. Os fiéis, né? Os fiéis da terra. É interessante que se nós observarmos que quando nós falamos da fidelidade, nós estamos falando de algo que é zelar, né? É zelo, né? É respeito que nós temos para com outra pessoa, né?
se nós observarmos, vamos entendermos que quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando que seremos leais na vida e na morte, como se fosse um casamento. Mas veja, Fernando, nós olhamos para a situação atual do mundo, do planeta, vamos trazer para um laboratório mais próximo, do nosso país, e manter uma fidelidade com Deus, com a família, no mundo atual, é um desafio muito grande, né? Quando a gente começa a falar de fidelidade, a gente pode englobar a igreja, pode englobar a família, pode englobar o trabalho. Então, nos dias atuais, em meio a tanta turbulência, em meio a tantas pessoas desonestas, a gente manter a fidelidade, principalmente na casa de Deus, é um desafio muito, muito grande, né? Sim, meu pastor. Um desafio muito, mas muito grande. Como eu havia dito, né, que a fidelidade nos dias atuais soa até um desrespeito para a sociedade. É verdade. Porque se observarmos hoje, o que é certo é errado e o que é errado é certo. É a inversão de valores, né? Inversão de valores. E as pessoas se apegam, né, a fidelidade, como o senhor havia dito, né, religiosidade, que é diferente, que simplesmente é uma prática, né, é uma ordenança que foi feita praticar aquilo que talvez não é para a sociedade, não é algo mais que normal. É que hoje em dia nós vivemos numa sociedade, evangelista Fernando, onde o imediatismo e a satisfação da pessoa é algo que está assim, muito aflorado. As pessoas querem tudo para agora. Muitos jovens, eles já não pensam mais em viver algo para o futuro. Não, eu vou me manter fiel, porque lá no futuro eu vou receber uma recompensa. Eles querem viver o hoje, o agora, o imediato. Não, eu vou fazer isso agora. Então, sendo pai, sendo evangelista, sendo cristão, olhando para essa inversão de valores, a gente começa a parecer quadrado, né? Parece que a gente não consegue mais se encaixar, principalmente no meio das rodas. E o salmista vai até falar que para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, até porque a gente não se encaixa, né? É verdade, meu pastor. Parece que estamos fugindo, né, da realidade. Andando na contramão. Né? Andando na contramão. Simplesmente andando na contramão. Observamos que, se nós fôssemos ver à luz da Bíblia, vários versículos vai nos tratar de uma fidelidade, e muitas vezes nós vamos pegar um exemplo de Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, vai falar que Deus, né, já tinha concretizado a promessa que ele havia feito na vida de Abraão. Mas Abraão era tão fiel a Deus, tão fiel, que Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, me dê o teu filho único. Observa que Abraão já tinha Ismael, mas Deus fala: me dê o teu único filho em sacrifício. Ele não poderia dizer: me dê o teu primogênito, que foi não filho da promessa. Mas Abraão tinha 2 filhos, mas Deus falou assim: me dê o teu único filho, o filho. Ele não poderia dizer: me dá o teu primogênito em sacrifício. Não, ele pediu quem? O mais novo. A promessa. Né? A promessa. Não, tá. E observa que é tão interessante, a Bíblia é tão profunda, irmão. Tem resposta para tantas, né, para tantas perguntas que você vai ver no capítulo 22, versículo 1, vai dizer que Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero teu filho em sacrifício. Ele poderia dizer: quem? Ismael? Não, ele está falando de Abraão, de Isaac. E ele fala: me dá esse sacrifício. E observa que ele acorda na madrugada, ele chama uns moços dele,
chama o seu filho, e no versículo 5 é interessante que ele fala assim, olha, ele prepara a madeira, a lenha do holocausto, prepara os jumentos, os seus criados e vão, e Deus mostra o lugar que ele tinha que subir para sacrificar o seu filho. E observa, pastor, que ele diz, olha, nós subiremos, eu e o menino iremos subir, mas nós iremos retornar. No versículo de número 5 de Gênesis, pastor, capítulo 22, ele está falando assim, ó, nós iremos, mas Deus não havia pedido o filho dele em sacrifício? Se Deus estava pedindo o filho dele em sacrifício, por que ele está dizendo, nós vamos subir e vamos descer? Meu Deus. Não é uma fidelidade, ou seja, Abraão ali estava sendo fiel, né, pela confiança que ele já sabia que Deus havia de prover um cordeiro. Não, e você vê a fidelidade de Abraão é tão tremenda que ele pega o filho da promessa, né? E assim, e o menino não estava sabendo de nada. Nada. E ele se mantém fiel a Deus, ele sobe o Monte Moriá, leva o menino, e se Deus não brada ali, ele em fidelidade a Deus, ele tinha oferecido o filho e o holocausto. É tremendo. Aí hoje em dia, a gente vê que tem pessoas que não conseguem se manter fiel nem num casamento, né, Evangelho? Exatamente. Não consegue se manter fiel à família. Exatamente. Não consegue... Hoje em dia, a fidelidade, como o senhor falou aqui, até parece que é algo que soa errado. Você vê, até dentro do trabalho mesmo, se você se mantém fiel ao seu patrão, parece que você recebe nome de puxa-saco, você recebe... Então, assim, a fidelidade, quando você toca nesse tema fidelidade, é algo que para os dias atuais é algo muito... vamos usar uma palavra bem enxuga, é algo muito quadrado, não se encaixa mais dentro do sistema que nós estamos vivendo. Até dentro dos ministérios, né, Evangelista Fernando? Ser fiel é uma coisa fora do comum, né? É uma coisa fora do comum. Eu me lembro também quando o neto, né? O neto o bisneto, né? De Abraão, José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele foi parar lá no Egito, e as pessoas ainda falam de José do Egito. Na verdade, ele é José no Egito. Mas nós falamos José do Egito. É no Egito. É no Egito. Né? Porque ele não pertencia daquela terra. E ele não estava na terra dele. Mas ele se manteve fiel até o fim. Ele estava em outra terra, em um outro linguajar, em um outro costume, em uma outra religião, né? Não era uma religião que servia ao seu Deus, não era uma religião que se comportava como ele se comportava, não se vestia como ele se vestia. E a história e a Bíblia diz que José, ele se manteve fiel no Egito. Ou seja, por isso que esse tema nos faz... Eu estou alegre, eu estou satisfeito. Eu estou sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo, pastor, porque não é o local, não é o lugar que vai fazer com que as pessoas mudem. Não é o ambiente que vai fazer nós mudarmos. É verdade. Não, e a fidelidade de José é tão lindo que José poderia olhar para a situação dentro da casa de Potifar e ele poderia falar, não, agora eu me arranjei. Agora o tempo de humilhação lá atrás passou, eu vou me desfrutar da mulher de Potifar aqui, pra mim tá tudo. Mas ele preferiu se manter fiel. Né? Vai pro cárcere, fiel. Saiu do cárcere, fiel. Que coisa tremenda, né? Deus é bom, né? Porque ele já estava no cárcere. Foi tirado, né? Levado para a casa de Potifar. E detalhe agora que desceu agora, né? Uma lembrança gostosa quando eu estava estudando as escrituras, que José, enquanto ele estava no meio dos seus irmãos, lá na terra
né, dele junto com a sua família, nós não vemos relato que ele, né, tinha algo valioso dentro de si, como ele teve dentro da casa de Potifar. Observa que quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar entrega a chave na mão dele. Verdade. E ele faz tudo prosperar, tudo cresce. Quando ele estava com os irmãos dele, ele não trabalhava, que o seu pai não deixava. Os irmãos dele iam trabalhar. Por isso há o ciúme, né, dos irmãos com ele, porque ele ganha presente de destaque do seu pai, né? Então aquilo torna inveja. Mas não vê um relato que José fazia alguma coisa crescer lá na terra do seu pai. Já diferente de Davi. Você vê que Davi, pela fidelidade, até as ovelhas malhadas cresciam, né? Cresciam. Tudo onde colocava a mão. Aí você vê. Talvez se José tivesse sido criado da forma que Davi foi criado, talvez a família de José fosse mais próspera ainda, né? A gente começa a olhar por esse âmbito de fidelidade, quando você olha também para Josué. Né? Ali junto com Moisés. A fidelidade de Josué. Você vê que Josué, ele poderia, da mesma forma que todo mundo estava se corrompendo, quando Josué escreve lá, ele poderia ter se corrompido também. Mas ele fez a jornada junto com Moisés, entendeu a respeito da fidelidade com Deus, e quando o povo se levanta e quer servir a outros deuses, o que Josué diz? Vocês querem servir, você vai. Eu e minha casa. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ainda vale a pena ser fiel, né? Ainda vale a pena. Vale a pena. Mesmo que a gente viva num tempo de dificuldade, mesmo que a gente olhe para tudo quanto é lado, e hoje em dia pensa numa era, pensa num século, pensa num ano que a gente vê muita infidelidade. Fidelidade no meio da família, fidelidade no meio do ministério, infidelidade a Deus, pessoas que buscam a Deus e Deus é fiel com ele. Isso é que é tremendo, né? É verdade. Deus é fiel muitas das vezes com a pessoa e a pessoa não tem nenhuma fidelidade com Deus. Verdade, pastor. Me faz me lembrar outra coisa, pastor. Falando de fidelidade, que certa vez o José, ele fazendo tudo aflorar, tudo crescer, tudo se multiplicar, ele teve o nome dele mudado. Ele teve o nome dele mudado por quem? Faraó, né? Mas exatamente por causa disso, porque da fidelidade que ele teve, passou por tudo isso, né? Mas quando ele mudou, foi mudado o nome dele, que Faraó pegou a filha do sacerdote e deu para ele em casamento, chamado Zenate. Quando ali o mudar, que já sabia que ele fazia parte, sendo governador do Egito, né? O faraó até impôs para ele mudar o nome, chamado Zefanate-Paneia, né? Que quer dizer descobridor de coisas ocultas. Meu Deus, tremendo, né? Não? Descobridor de coisas ocultas, ou seja, enquanto José estava se mantendo e se manteve fiel até o fim, Deus estava dizendo, não é à toa que eles mudaram teu nome para Zefanate-Paneia, que quer dizer descobridor de coisas ocultas, diferente de José. Ou seja, o faraó sabia o que estava no oculto ia vir à tona, porque José tinha um espírito, né, do discernimento, meu Deus, sobre a sua vida. É verdade. E quantos de nós hoje, pastor, nós não temos isso conosco, nós não buscamos, não temos a diligência, não temos a preocupação, né, de pedir a Deus, de clamar a Deus, de buscar de Deus o discernimento. E é por isso que muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos nos manter fiel. É verdade. Meu Deus. Não é verdade, pastor? É verdade.
Deus tem o seu jeito e a sua maneira de trabalhar que o homem não conseguirá entender, porque Deus não é gente, né, pastor? Eu costumo dizer que Deus não é gente desse mundo, não, né? Não. Não. É verdade. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor aqui. Como desenvolver uma vida fiel, permanecer na palavra de Deus diariamente, evangelista Fernando? Pastor. Ai, Deus. Como nós nos mantermos fiel? Eu estava conversando hoje a respeito, pastor, de poder. Aí certa pessoa falou que todos nós queremos poder. Todos nós queremos poder. E ele falou algumas coisas que eu fui contra. Falei assim, não. Eu falei assim, tem coisas que é poder, tem coisas que a pessoa é desejo da pessoa. E eu expliquei para ele o significado de poder e de algo que a pessoa quer. Ou seja, desejo. A diferença, né? A diferença de um e o outro. Porque ele falou assim, eu trabalho para você, você manda eu fazer uma coisa e manda desmanchar. Isso aqui eu tenho que fazer ou não? Eu falei assim, lógico, porque eu sou seu patrão nesse caso. Mas se eu não fizer, ele falando comigo, se eu não fizer, eu vou fazer o quê? Eu vou ser mandado embora, certo? Eu falei assim, de certo, isso aí não é poder, isso aí é uma determinação que você, né, ou melhor, uma ordem que você recebeu. E se você recebe uma ordem, né, se você é um bom profissional, você vai dizer, olha, assim pode dar certo. Se nós fazermos diferente ou se eu fizer dessa forma que você está falando, né, pode dar errado. Mas a pessoa não quis entender muito. Porque tem essa diferença entre a ordenância e o poder, né? A pessoa, ou seja, entre a ordenança e a possessão. A possessão, exatamente. Porque uma pessoa que é possessiva é só aquilo, ela não aceita opinião, ela é dona da razão, ela não aceita nenhuma outra coisa. Outra coisa é uma ordenância, você dá uma ordem para alguém, sabendo que você está suscetível a pessoa ter uma outra opinião diferente, e muitas das vezes a pessoa tem até uma sugestão melhor do que a sua. Se a pessoa não é possessiva, ela vai fazer o quê? Ela vai dar aquela ordenância, ela vai receber da outra pessoa uma sugestão e ela até aceita. É algo que pode ser mudado. Já a possessão não. É aquilo e acabou. A pessoa é possessiva, ela dá aquela ordem porque ela é possessiva e ela não aceita voltar atrás, retroagir com aquela ordenância que ela deu, né? Então é dois pontos diferentes, né? Verdade, pastor. E falando ainda como nos mantermos fiel, nós somos dentro da nossa casa. Como nós ganhar os nossos entes queridos, as pessoas que nos rodeiam. Eu costumo falar em casa para minha esposa, para pessoas, né, para os nossos entes queridos, né, nossos filhos, as pessoas que estão ali ao nosso redor, que quer conhecer a pessoa. Tem muito que falar, quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. Não é. Quer conhecer a pessoa, divida 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, ou seja, tenha convivência com ela, que você vai saber quem é quem, né? Quais são os valores dela. As pessoas, né, ficam em confusão dentro de si. Como nos mantermos fiéis, né, ou fiel, ou, né, nos dias atuais, se nós não estivermos com a vida de oração, né, com a vida voltada a Deus, porque muitas vezes nós não temos tempo, nós não temos disposição. É verdade. Mas se nós tivermos, como Cristo nos disse, que Ele venceu tudo, Ele venceu, Ele falou assim, ó, eu venci o mundo. Ele
deixou claro, se ele venceu, se nós temos a mente dele, se nós pensarmos como ele, se nós fizermos como ele fez, orar, jejuar, fazer discípulo, pregar, entrar, sair, saber entrar, saber sair, né? Saber se comportar. Ele está dizendo, olha, vocês também irão vencer. Meu Deus, eu creio nessa promessa. Paulo já foi mais ousado. Paulo já disse, nós somos mais de quê? Vencedores. Paulo tinha feito o que Cristo... Então ele afirmou. Cristo deu a suposição. Não é verdade? Se Cristo falou, se ele deu a suposição. Paulo já falou assim, olha, se Paulo já não colocou não fez uma suposição, ele teve ali uma afirmativa, ou melhor, uma afirmação. Ele falou assim, olha, nós somos mais de que vencedores. Mas ele não falou, nós somos mais de que vencedores em qualquer coisa. Ele falou, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus. Então, como nos mantermos fiéis nos dias atuais? É continuarmos orando, continuarmos lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, é fazendo discípulo, é dando testemunho bom de um cristão. Nós nos iremos manter fiéis. Meu Deus, eu estava vendo aqui uma passagem de Lamentações, já estamos caminhando para o encerramento aqui, e em Lamentações vai dizer assim, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Olha que coisa maravilhosa. As misericórdias do Senhor. Deus é tão fiel. E o que eu acho o mais importante, mais interessante, evangelista Fernando, é que ainda que não sejamos fiel, ele continua sendo fiel. E assim, eu sempre costumo falar nas minhas palavras, as pessoas fazem hino, dizendo, não, Deus é fiel a mim. Eu vejo Deus fiel à sua palavra. A sua palavra. Aquilo que ele prometeu, a própria palavra de Deus vai dizer, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra. Então, ainda que nós não sejamos fiel a Deus, dentro da promessa que Deus fez nas nossas vidas, ele permanece fiel, porque ele é fiel. Tá lá, em Apocalipse vai dizer, né? E ele é fiel e verdadeiro. É verdade. Me faz lembrar, pastor, falando, né? Quando o senhor estava falando, me faz lembrar de Davi e Jonatas. A Bíblia diz no capítulo de 1 Samuel, vou até recordar aqui, 1 Samuel, capítulo de número 20, a partir do versículo 11, vai falar de um pacto que teve entre Davi e Jonatas. Jonatas era o filho de Saul, que estava perseguindo, né? Ou melhor, Saul que estava perseguindo Davi para a morte, para matá-lo com ciúme. E a Bíblia diz que Davi pergunta para Jonatas: o que eu fiz para teu pai que ele quer me matar? O que fiz eu a ele? Se não foi o próprio Deus que determinou, ele quis falar, se foi o próprio Deus que determinou para o teu pai, o que eu fiz para ele? O que aconteceu dele ficar com essa ira para me matar? E Jonatas fala: olha, faz assim, 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 e nós observaremos se ele de fato quer te matar. E assim foi comprovado que Saul queria matar Davi.
Mas eles fizeram um pacto de aliança, um pacto de amizade. Falou, ó, se eu faltar, tu cuida dos meus. E se tu faltar, eu cuido dos teus. E no capítulo número 9 de 2 Samuel, você vê Davi concretizando, cumprindo o pacto que ele fez com Jonatas em 1 Samuel capítulo 20. Fala que Jonatas tinha um filho que se acidentou quando soube-se dentro de Jezreel que o seu avô, né, o avô de Mefibosete, Jonatas, seu pai, e o seu tio, que não recordo o nome dele agora, que eles morrem e chega a notícia: teu pai morreu, teu avô também morreu, e o teu tio. E eles, a cuidadora dele se desespera, foge, vem a carruagem do inimigo, passa por cima daquele menino e ele fica aleijado. E ele vai ter que agora sair, sendo príncipe, foi morar numa terra distante com medo, porque ele não sabia do pacto do seu pai para com Davi e temeu a sua vida, foi morar longe, fugiu para a proteção da sua vida. E a Bíblia diz que certa vez Davi está lá na casa dele, no palácio dele, e fala assim, chama alguém, diz, tem alguém da casa de Saul para eu usar de benevolência? Meu Deus. As pessoas pensam, opa, ele quer matar, ele está observando para tentar matar. Mas Davi foi fiel em sua palavra. Davi foi fiel no seu pacto. Davi foi fiel na sua aliança. E ele diz, olha, alguém da casa de Saul, tal, quem é ele? É Ziba, manda chamar. Chamou. Existe alguém da casa de Saul para me ajudar ele, ter de benevolência com ele? Ziba, malandro, ligeiro, olha, tem sim. Mefibosete, mas mora lá. Não se preocupe não, Davi. Ele não vai fazer mal ao teu trono, não. Mas a Bíblia diz que concretizou o pacto, a aliança. Ou seja, como nos mantermos fiéis nos dias atuais, como o Senhor acabou de dizer aí em Lamentações 3, 22 e 23. É nós continuarmos acreditando, continuarmos sendo firme e honrando os nossos compromissos. Glória a Deus. Nós continuaremos ser fiéis nos dias atuais. Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, logo mais nós voltaremos. Talvez falaremos mais desse tema também, porque é coisa que dá para mais de hora, né, Evangelista Fernando? Verdade. Mas como a gente faz esse podcast aqui mais abreviado, e será a segunda, né, já, né, que teve a live de inauguração. É a segunda de muitas que nós vamos fazer aqui com o Evangelista Fernando. E vocês deixem um comentário. Que tema vocês gostariam de ouvir? O que vocês gostariam que fosse falado aqui? E nós iremos ver os seus comentários aí. Iremos trazer temas novos. Logo mais vai ter... Todo sábado nós estamos lançando um podcast novo. E você é nosso convidado especial para participar conosco. Compartilha, nos ajuda aí nesse projeto Podcast Pregai. Compartilha para a sua família, para os amigos, e vem conosco. Deixa aí seu joia, deixa aí o seu like, curte nas redes sociais e nos ajuda a espalhar esse evangelho aí por todo o Brasil afora e aonde chegar, né, Evangelista Fernando? Fiquem com Deus. Deixa o Evangelista Fernando se despedir de vocês aí. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.